Gravando. Alô, alô, gravando. Bom, vamos falar sobre operações lógicas. Para falar sobre operações lógicas, eu preciso pelo menos conhecer alguns símbolos lógicos. O primeiro símbolo que é necessário conhecer é este símbolo, né, que também às vezes é representado por um til. Esse símbolo para mim significa not, né, ou a negação. Ele é a negação. Ele nega uma sentença, né. O segundo símbolo que a gente vai utilizar é esse daqui. E para mim é um E, significa E lógico. Um terceiro símbolo é esse daqui, para mim significa ou lógico, né? Temos ainda o símbolo de implicação, e o de bi-implicação, tá? Bi-implicação, cuja leitura a gente pode dizer C e somente C, e essa daqui apenas C. Bom, primeiro a gente vai partir para a definição do que vem a ser uma proposição. Então, a proposição é uma sentença, não uma sentença declarativa, em que eu posso dizer se ela é verdadeira ou falsa, mas não simultaneamente ambas, né? Então, por exemplo, 2 mais 3 igual a 5. Essa é uma sentença que eu posso dizer que ela é verdadeira, né? É só observar o princípio aritmético básico de reunião de conjuntos. O conjunto com 2 elementos, reunido com um conjunto com 3 elementos, me dá um conjunto com 5 elementos. Então, isso é verdadeiro. Uma outra sentença é: a camisa do José é azul. Bom, eu olhando para o José, eu vejo e tenho condição de afirmar se essa sentença ela é verdadeira ou falsa. Uma outra sentença é: 2 é maior que 3. Isso é claramente falso, né? 2 não é maior do que 3. Então, é uma sentença que aqui, pela própria ordem de sequência de conjuntos, a gente sabe que o 3 é o consecutivo de 2. E, finalmente, né, a sentença declarativa goiana é capital do Rio de Janeiro, que a gente também sabe que é falsa. Então, aqui eu posso ter 2 sentenças falsas, uma sentença verdadeira e essa daqui dependendo da camisa que o José está vestindo. Supondo que ele está vestindo azul, então essa é uma sentença verdadeira. De qualquer forma, fica claro que eu posso dizer se a sentença é verdadeira ou falsa, né? Não há uma dúvida com relação a isso. Bom, então aqueles 3 exemplos, não há uma ambiguidade no termo. Agora, por exemplo, vai chover. Sei, pode ser que sim, pode ser que não. Então é uma sentença aberta, não posso afirmar que vai chover ou que não. Um outro caso, né, seria o seguinte: vai chover? Pode ser que sim, não sei. Não é uma afirmação, né, que eu posso dizer que é verdadeiro ou falso, né. Já esta sentença aqui também é uma sentença aberta, né? X mais 2 é igual a 5. Bom, pode ser, pode não ser, depende do valor de x. Eu não sei qual é o valor de x, então também não posso dizer se a sentença é verdadeira ou falsa. Finalmente, esta última sentença onde eu digo, esta sentença é falsa. Ora, se essa sentença é falsa, então isso é uma verdade. Se isso é verdade, então essa sentença é falsa. Então não tem como eu afirmar que isso é uma proposição, uma vez que ela pode ser verdadeira ou falsa, mas não pode ser as duas ao mesmo tempo, né, quando a gente fala de proposição. Agora, eu posso compor, né, proposições. Então, repare aqui o exemplo: rosas são vermelhas e violetas são azuis. Então, tenho 2 afirmações. A primeira é: rosas são vermelhas. A segunda é: violetas são azuis. Então, tenho aqui uma proposição que eu posso chamar de P, e tenho aqui uma proposição que eu posso chamar de Q. E, no meio, né, entre elas, eu tenho aqui um conectivo E. Ou seja, para saber se essa sentença inteira aqui que nós temos, né, rosas são vermelhas e violetas são azuis, é verdadeira, eu preciso analisar cada uma dessas duas separadamente e depois
a ligação que elas têm com esse conectivo. Então, ele é um valor que é composto pelo valor verdade dessas duas afirmações. Como é que a gente faz isso? Então, a gente chama isso de conjunção, né? E eu leio P e Q. Uma vez definido P, as rosas são vermelhas, e Q, as violetas são azuis, então eu vou verificar quando que a sentença inteira, as rosas são vermelhas e as violetas são azuis, é verdadeiro. Então surge o nosso primeiro teorema, que é o seguinte: se a proposição P é verdadeira e a proposição Q for verdadeira, então o conjunto P e Q é verdadeiro. Caso contrário, é falso. Ou seja, é necessário que as duas proposições sejam simultaneamente verdadeiras para que toda proposição seja verdadeira, né? Isso a gente pode observar quando a gente construir a tabela da verdade. Um segundo exemplo: Paris fica na França e 2 mais 2 igual a 4. Bom, isso daqui é verdadeiro e isso daqui é verdadeiro. Portanto, torna a minha sentença inteira uma verdade. Agora veja, Paris fica na Inglaterra. Isso não é verdade, isso é falso. E 2 mais 2 igual a 4, que é verdadeiro. Só que uma das coisas é falsa, né? Ou seja, Paris fica na Inglaterra e 2 mais 2 igual a 4? Não é verdade, né? Então, essa daqui é uma sentença falsa. Um outro caso é essa outra situação. Paris fica na França, que é verdadeiro, mas 2 mais 2 não é igual a 5, né? 2 mais 2 é igual a 4, a gente já sabe. Então, a combinação dessas duas proposições numa só torna a sentença inteira falsa. E, finalmente, Paris fica na Inglaterra e 2 mais 2 igual a 5, as duas são falsas. Portanto, o resultado final é que toda a minha sentença é falsa. Então, se você observar, quando as duas são verdadeiras, a minha sentença é verdadeira. Caso contrário, é óbvio que a minha sentença é falsa, né? Ó, falsa, falsa e falsa. Toda a sentença fica falsa, ok? Isso daí pode ser representado nessa tabela da verdade. Então a gente observa na tabela da verdade que quando a primeira proposição é verdadeira, a segunda proposição é verdadeira, ou seja, quando as duas forem simultaneamente verdadeiras, a combinação delas pela conjunção também é verdadeira. Caso contrário, a gente observa que a nossa proposição terá final, composta valor falso. Basta que uma delas seja falsa e vai anular toda a minha proposição. Okay? Um outro aspecto que a gente trabalha é a disjunção. E a disjunção ela tem o seguinte teorema: se P é verdadeira ou Q é verdadeira, ou ambas P e Q são verdadeiras, então P ou Q é verdadeiro. Caso contrário, é falso. Isso significa o seguinte: para que a minha proposição, no caso da disjunção, seja falsa, é necessário que as duas sejam falsas. Porque se uma for verdadeira, pelo menos uma for verdadeira, o resultado é verdadeiro. Então vamos ver como é que fica o exemplo. Paris fica na França, verdadeiro. Ou 2 mais 2 igual a 4. Também é verdadeiro. O resultado é verdadeiro. Paris fica na França, verdadeiro. 2 mais 2 igual a 5 é falso. Só que Paris fica na França ou 2 mais 2 igual a 5. O resultado é verdadeiro. Paris fica na Inglaterra. Isso é falso. 2 mais 2 igual a 4. Verdadeiro. Ora, este ou esse, basta que um deles seja verdadeiro. E finalmente, Paris fica na Inglaterra, que é falso. E 2 mais 2 igual a 5 também é falso. O resultado final para tudo isso é falso. Então, na disjunção, nós temos a diferença, né? Que na tabela da verdade, a gente observa o seguinte: para que seja falsa, né, o resultado das duas proposições, é necessário que ambas proposições sejam falsas. Porque
Basta que uma delas seja verdadeira, que a nossa proposição conjunta vai ser verdadeira. Então, basicamente, é isso, né?